começa com uma pesquisadora chamada Fina Darmada. Essa pesquisadora portuguesa, ela passou anos da vida dela pesquisando essa questão de o que tinha acontecido realmente em Fátima. Ela começou a entrevistar as pessoas, pesquisar as pessoas que foram testemunhas, e até que ela conseguiu autorização, ela através da universidade, de uma universidade lá em Portugal, ela conseguiu autorização com o Vaticano para receber os arquivos que continham todos os testemunhos, as fotos, os desenhos das crianças e tudo, as entrevistas, tudo que foi feito exatamente na época, em 1917, com aquelas crianças. E o próprio Vaticano não se lembrava do que estava ali, estava tudo armazenado. Eles forneceram esses documentos todos para essa equipe de pesquisa portuguesa, que estava sendo coordenada pela Fina Darmada. E, de repente, a Fina Darmada, ela conseguiu levantar o que estava acontecendo, mas não a partir do que foi falado depois, mas a partir dos documentos que mostravam o que tinha acontecido naquela época. Então, o testemunho fiel ali das pessoas, as entrevistas fiéis, Então, e a conclusão que chegaram, gente, foi que as coisas não eram do jeito que se pensava, Começou-se a colocar em questão se aquela entidade, aquela visão, aquela aparição era realmente Nossa Senhora, porque percebia-se que não havia nenhuma afirmação concreta de que era realmente Nossa Senhora. O próprio ser nunca se auto-intitulou como Nossa Senhora. Isso nunca aconteceu. E isso que a gente vai ver agora. Então, o que aconteceu? Vamos aos fatos. O que foi averiguado aí nos fatos que são descritos dentro desses documentos que saíram do Vaticano e foram verificados pelos pesquisadores portugueses. No dia 13 de maio de 1917, num local ermo de Portugal, chamado de Cova da Iria, na província de Extremadura, 3 crianças ali, a Lúcia dos Santos, que tinha 10 anos, o Francisco Marto, que tinha 9 anos, e a Jacinta Marto, que tinha 7 anos, que eram primos da Lúcia. Eles saíram da missa de domingo e depois da missa eles foram levar o rebanho de ovelhas que eles tinham, para um terreno que era 2 quilômetros da casa dos pais. E ali eles chegaram no local próximo à Cova da Iria. Ali eles comeram uma merenda, rezaram um terço antes de começarem a brincar e de repente deu uma explosão de luz onde eles estavam. E essa explosão de luz inundou a paisagem deles ali. Essa é a descrição que está lá nos arquivos dos testemunhos deles. A Lúcia ficou com medo que isso fosse um sinal de trovoada e ela se preparou de repente para voltar para casa. Mas aí um novo relâmpago apareceu e de repente eles observaram e viram o que eles chamavam, pelo testemunho deles, de uma mulherzinha muito bonita. Então a primeira percepção deles foi de uma mulherzinha muito bonita, que estava sob uma pequena azinheira ali, que era rodeada de um certo esplendor, uma luminosidade diferente, essa mulherzinha. E depois disso, durante 6 meses, cada dia 13, eles tiveram um encontro, esses pequenos pastores, tiveram um encontro que eles foram convocados por essa entidade a comparecer naquele mesmo local. E ao cabo desse período aí, essa misteriosa visitante, ela diria o que é que ela pretendia. No final de outubro, ela iria dizer quem era ela e o que ela pretendia. Ou seja, até então, gente, nós não temos nada que afirme que era Nossa Senhora. Nada. As crianças descrevem como uma mulherzinha bonita. É assim que eles relatam. Essa mulherzinha bonita não conversou com eles falando quem ela era. Uma característica interessante é que ela não abria a boca para falar. Ela ficava com a boca fechada e a Lúcia escutava essa criança falando. O Jacinto escutava mais ou menos, o Francisco escutava mais ou menos, e a Jacinta praticamente não escutava nada. Então, a mais velha, ela escutava aquilo que estava sendo falado, mas a boca do ser não se abria, não mexia, mas ela escutava. Uma outra criança escutava alguma coisa, mas não entendia bem, a outra não escutava nada. Mas tem algo que todo mundo declara, é que todos escutavam como se fosse o barulho de uma abelha quando estava sendo aberta a comunicação. Todos escutavam esse barulho de uma abelha, não de um enxame de abelhas, de uma abelha. Então, quando essas crianças voltaram
o tio Antônio da Silva, que era tio da Jacinta e do Francisco, as crianças contaram o que tinha acontecido e eles falaram assim: se os cachorros, ou seja, as crianças, viram uma mulher vestida de branco, quem poderia ser que não fosse Nossa Senhora? Então ele já afirma que achava que era Nossa Senhora, mas isso é uma afirmação dele baseada em nada, porque ele não viu. Então, a partir daí, algumas crianças começaram a achar que era Nossa Senhora, mas não tinha nada que tinha sido falado. Inclusive tem um episódio que é interessante, que é da Lúcia, que nos meses seguintes, quando chega o dia D, a Lúcia hesita a ir, no dia 13. E a família pressiona ela para ir para ver a continuação do processo. E ela hesita dizendo que ela tinha medo de ir. Ela tinha medo de ir porque ela não sabia quem era aquela mulher. Ela não sabia o que era. Ela tem medo até que fosse um demônio, né? Alguma coisa assim, porque ela não sabia o que era. Era estranho ver um ser que falava com ela, sem mexer a boca, com uma luz ao redor, mas que ela não sabia o que era. Não tinha uma denominação, né? Então, quando o tio diz que não podia ser mais ninguém, e a Lúcia, na verdade, dialogava com uma senhora, né, com aquela mulherzinha, mas a própria Lúcia não estava convencida de que essa mulherzinha, nem que ela era do bem, nem que ela era Nossa Senhora. Ela apenas sabia que falava com uma senhora, né? Então, dentro disso, ela teve uma conversa, a Lúcia, com a própria mãe, e eu vou descrever aqui qual foi a conversa que ela teve com a mãe. A mãe da Lúcia falou assim: ô Lúcia, ouvi dizer que tinhas visto Nossa Senhora na cova da Iria. A Lúcia responde: quem foi que lhe disse? A mãe da Lúcia responde: foi a mãe da Jacinta, a quem a filha o contara. É verdade? E Lúcia retificou: eu nunca disse que era Nossa Senhora, mas uma mulherzinha bonita. E eu até pedi a Jacinta e Francisco para nada dizerem. Não tiveram mão na língua. A mãe pergunta: uma mulherzinha? E a Lúcia responde: sim, mãe. Então diga lá o que te disse essa mulherzinha. E a Lúcia responde: disse-me que queria que nós fôssemos 6 meses a fio lá no dia 13 chegados. E no fim diria quem era e o que queria de nós, né? Isso aí é o testemunho da Lúcia com a mãe. Isso está nos testemunhos ali que foram dados, né, na época, anotados pelo Vaticano. E está no livro da Fina da Armada, Intervenção Extraterrestre em Fátima. Então, ela descreve claramente que ela não sabia quem era, que somente no final ela saberia quem era esse ser e o que esse ser gostaria. A Lúcia também fala assim, que aquela espécie de boneca muito bonita, porque a Lúcia às vezes chamava aquela espécie de boneca muito bonita, como também ela descrevia, ela não se identificou então, né? E a questão a gente não podia dizer então que era Nossa Senhora. Só que a voz do povo começou a propagar que era Nossa Senhora, né? Surgiu aquele rumor. E no início o governo até foi contra, estava na época de uma guerra lá em Portugal, foi contra, achando que estava tendo uma manipulação pela ignorância do povo e a fé do povo. Eles estavam sendo manipulados, que não era nada disso que estava acontecendo, né? Então, no início, a multidão ali, que começou a se reunir depois, no dia 13, eles já chegaram falando que era a Virgem, né? Quando foi no dia 13 de outubro, eles já chegaram lá com vários santinhos, papeizinhos, falando que era a Virgem. Mas a verdade é que a força da religiosidade popular impôs essa imagem, porque o ser não chegou a falar quem era, né? Não chegou a apresentar. Então a gente vai ter aí dentro disso, a apresentação que o ser falou para Lúcia foi do primeiro, segundo e terceiro segredos de Fátima, né? Os 2 primeiros segredos falavam de guerra, né? De um tempo de tumultuado ali. O terceiro segredo virou aquele segredo que nunca foi falado, né? E a gente vai falar mais para frente aí nesse mesmo vídeo, quando ele foi falado, uma situação bem estranha, suspeita, e falado por uma Lúcia que não se sabe se era a Lúcia de verdade. Então, o que foi falado mesmo, a gente não sabe, né? A versão verdadeira, mas a gente vai especular aí sobre esse segredo mais para frente nesse vídeo.